ali para arrumar o cabelo, chapinha, escova inteligente, o secador também. O que que acontece com o seu cabelo? Você sabe o que acontece com o nosso cabelo quando a gente passa uma chapinha, quando a gente usa um babyliss em altas temperaturas? O que que acontece com o fio do nosso cabelo? Pois bem, a gente vai entender melhor o que ocorre com a Cibele Lima, ela que é química e tricologista e vai falar com a gente a partir de agora. Obrigada pela presença, doutora Cibele, aqui com a gente. O que é que acontece? Não é que a gente não pode usar, mas tem que ter muito cuidado. É isso aí. Bom dia, Thaís. Bom dia. O cabelo, ele sofre degradação térmica, né? E acima de 200 graus, ele começa a sofrer degradação de proteínas e lipídios, que são gorduras que a nossa fibra tem. Então, se você aquecer o cabelo nessa temperatura que a gente está aqui agora, a gente está trocando de umidade com o meio ambiente. Né, o que a gente chama às vezes do frizz, né, que o cabelo fica mais áspero, principalmente aqui, né, na questão da praia, enfim. E aí, quando você vai aquecendo até 150 graus Celsius, mais ou menos, que é a temperatura, por exemplo, do secador, você retira essa água, então você desidrata a fibra. Depois dessa faixa de temperatura é quando ele começa a sofrer realmente a degradação térmica de proteínas, porque o cabelo é 90% de proteína, que chama queratina. Então, acima de 200 graus, nós temos a degradação dessas proteínas e dos lipídios, que ajudam, por exemplo, no sensorial do nosso fio. Quando você tem química no cabelo, essa tensão tem que ser ainda maior. Ainda maior, com certeza, porque o procedimento de transformação química, ele fragiliza a fibra, porque muitas vezes você precisa dilatar essa fibra, essa cutícula, que é a região externa. Então, você dilata para que o seu ativo possa transformar tanto a cor quanto a forma do fio dentro, que é no córtex, que é a região que é o corpo do cabelo. Então, essa cutícula, quando ela volta, ela tende a voltar, não é mais a mesma de antes do tratamento. Então, esse tipo de cabelo, ele tem que ter mais cuidado ainda, assim, principalmente os cabelos descoloridos, que essas mechas, né? Então, assim, quando você descolore, você degrada os lipídios para que o ativo ele seja mais eficaz ainda e faça a transformação dele dentro do córtex, né? Faça o trabalho que ele tem que fazer ali, que é degradar a melanina, que é a proteína que dá cor para a fibra, e você conseguir aí um tom de clareamento do seu cabelo. Então, o cabelo ele fica mais fragilizado ainda. Então, ele vai ser mais sensibilizado pelo uso da temperatura, com Agora, certeza. Cibele, naturalmente os caminhos, né, para buscar a beleza e naturalmente para as pessoas que querem fazer o alisamento, eles passaram por fases muito críticas, né, como por exemplo os do formol, que se popularizou, mas ao mesmo tempo se popularizou como sendo algo de risco para quem usa o produto na pessoa, né, o próprio profissional e o cliente ali no momento em que está sendo aplicado. Quais as alternativas para o uso do formol para que esse alisamento ele ocorra de forma segura? Não, de forma alguma. O formol, como alisamento, ele não é seguro. O formol é uma molécula bem pequenininha, então, uma vez que você aquece com o secador, chapinha, esse formol, ele volatiliza e ele vem para as vias aéreas, né? Ele entra em contato com a sua pele e ele é altamente tóxico, tanto para quem está ali utilizando, quanto principalmente para quem está aplicando, porque o profissional da beleza, ele está fazendo ali 5, 6, 7 por dia, então ele está o dia inteiro exposto àquele gás, né, que faz mal, que é cancerígeno, que é tóxico para o corpo, né? E isso ao longo do tempo, a gente já tem estudos mostrando câncer, problemas de câncer nas narinas, nos pulmões, de pele, problemas de dores de cabeça intensa, enfim, vários problemas aí para a saúde. Vamos voltar sobre o aquecimento dos fios e os problemas
que envolvem também a queda de cabelo, porque principalmente quem tem cabelo como eu, assim, ó, descolorido, lá no final do cabelo a gente percebe que vai afinando, sabe? O que que ocorre com isso? Por que que esse cabelo quebra tanto? Mesmo quem faz, quem tem cuidados, que faz a reconstrução, a nutrição capilar sempre ali, o porquê que isso ainda ocorre? Por que que a gente não consegue, mesmo com o cabelo descolorido, ter um tamanho ali, um crescimento normal, digamos assim? Mas você fala isso para o uso de temperatura. Porque a gente não tem como escapar. Isso contribui para essa queda? Contribui. Na verdade, isso que acontece, Thaís, é uma quebra. Porque o cabelo que a gente tem aqui, principalmente na ponta, é o cabelo mais antigo, vamos dizer assim, o mais velho. Então, ele saiu da raiz e foi para a ponta. Então, até ele chegar na ponta, ele está bem desgastado. Por quê? Pelo uso do chuveiro, da água do chuveiro, dos tensoativos que a gente tem nos shampoos, o sol degrada. E aí, junto, você tem a temperatura. Então, o cabelo da ponta, ele realmente é um cabelo que ele tem menos lipídios importantes da fibra. Tem um lipídio muito importante que eu sempre falo, que é o 18-mea, que é um lipídio que ele fica na superfície, essencialmente, é um ácido graxo, que fica na superfície da fibra, ajudando ali no sensorial, né, na lubricidade do cabelo. Então, por isso que a ponta é até mais seca, justamente porque nessa ponta você já não tem mais tanto 18-mea, tanto lipídio quanto do começo. E tem estudos mostrando isso, né? Tudo que eu tô falando para você é com base nos estudos. Eu trabalho com cabelo desde 2010. Fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, hoje eu faço o meu segundo pós-doutorado, estou fazendo lá no Instituto de Física, na Universidade de São Paulo, e a gente trabalha com isso, desgaste de fibra capilar. Então, ao longo do tempo, a gente foi percebendo esse dano. Então, assim, não é que não é para usar, né? A gente gosta, a gente quer ficar lisa ou quer enrolar, fazer o babyliss. Só que o importante é você entender o que acontece, que acima de 200 graus você tem essa degradação, né? Então, qual é a temperatura da sua chapinha? Isso é o mais importante. Quando você vai comprar a sua ferramenta térmica, a chapinha, o babyliss, qual é a temperatura que está no rótulo ali? Poxa, normalmente ela chega a 233 graus Celsius. Sabe por quê? Porque é a temperatura de denaturação térmica da queratina da fibra capilar, que fica dentro do fio. E a gente deve usar em que temperatura? Até eu indicaria 180 graus, no máximo 200. Uma outra questão, protetor térmico, usar com o cabelo molhado ou seco? Totalmente seco. Chapinha em cabelo molhado não vai dar certo. Mas tem gente que aplica o protetor térmico quando o cabelo ainda está molhado. A questão é essa. E se aplicar com o cabelo seco, tem a mesma função? Sim, o ideal é que você termine de lavar os cabelos molhados, você passe o protetor térmico, seque com o secador a uma distância, né, razoável de 10, 15 centímetros do cabelo. Depois que você sentir que ele já está aí bem mais seco, praticamente seco, aí sim é a hora de usar o babyliss ou a chapinha. Muito bom. Olha aí. Gente, olha, cabelo é coisa séria. Tem muitos profissionais no Brasil se dedicando, né, a estudar tudo que envolve a tecnologia para cuidar do seu cabelo com segurança, para o cliente, né, que procura esse serviço, e para o profissional que também trabalha. A Cibele Lima, que é química e tricologista, ela está aqui em Alagoas, é conhecida nacionalmente e vai participar hoje, dia 2 de setembro, de um grande evento que é o Seminário Interestadual de Tricologia. Ele é promovido pela Academia Brasileira de Tricologia e organizado pelo Instituto Amarilis. Então, essas e outras discussões a respeito da saúde capilar, do cuidado com o cabelo e principalmente sobre os produtos a serem aplicados serão apresentados nesse grande evento. É por isso que a Cibele veio a Alagoas. Seja bem-vinda em outras oportunidades. Adoro essa história de ciência, assim, ele sobre cabelo. Fica assim, é uma pena que na minha época não tinha tanta tecnologia, por isso que ele foi embora, né? A meu e dos meus amigos aqui. Mas foi um prazer conhecê-la. Sucesso na sua estada aqui em Alagoas. Que a sua comunicação lá com os profissionais seja da melhor possível, para que a gente possa, Thaís, contar com o melhor dos profissionais à disposição também do mercado. Tem uma próxima oportunidade, doutora Cibele. Obrigada.
Serve de alerta. Vamos cuidar dos cabelos, mulherada, né? Principalmente aí a gente que é um pouco refém desses equipamentos e das altas temperaturas nos fios, a gente realmente precisa usar ali um protetor térmico sempre, nunca usar equipamentos com altas temperaturas sem a proteção adequada para os fios. Então essa é a principal mensagem para você nessa manhã. Obrigada, doutora Cibele Lima, aqui com a gente.